Muito bem, para você que está acompanhando mais um episódio do nosso Rollincast, no nosso episódio de hoje nós temos uma convidada muito especial, a professora, Professora, escritora, docente de pedagogia na Universidade Federal de Rondônia, campus de Rolim de Moura, Avacir Silva. Professora Avacir, bom dia. Como é que a senhora está? Conta um pouquinho pra gente. Bom dia, João Guilherme. Eu estou bem, espero que você também esteja bem, que o nosso dia hoje seja maravilhoso com essa mais uma edição, do podcast Rollincast. Perfeito, e então. de imediato já agradecer o seu convite por estar aqui e fazer parte da programação. Perfeito. Professora, fala um pouco pra gente sobre, antes de mais nada, sobre a trajetória da senhora dentro da literatura. Quando foi que a senhora, assim, começou? O que inspirou a senhora a começar a escrever? Seja escrever dentro do ambiente acadêmico, teses, artigos, seja escrever ficção, ou causos ou contos. Conta um pouquinho pra gente. Certo, Guilherme. Então, a escrita é algo que me acompanha desde todo sempre, Eu costumo dizer que quando criança a gente estava lá na escola primária e quando a professora pedia para fazer aquela tão costumeira redação sobre as férias, aquilo ali foi o primeiro impulso, Mas, assim, oficialmente, na tentativa de fazer uma escrita mais rebuscada, mais direcionada, isso surge durante o meu período de doutorado, que foi realizado na Universidade Federal de Goiás, no curso de Geografia. Então, ali começou todo o processo de escrita de artigos, coisa que a gente já começa bem antes, tanto na graduação quanto no mestrado. Mas a ideia de publicar para um público mais amplo, que foge um pouco ali do ambiente da própria universidade, levar essa escrita para um público mais amplo, surgiu então no doutorado, quando eu tive a oportunidade de defender a minha tese e ela foi contemplada para ser publicada em formato de livro. A Universidade Federal de Goiás ela tem um programa muito bacana e creio que isso deveria existir em todas as universidades, que é exatamente isso, de incentivar a escrita e a publicação. Então, quando eu terminei lá o doutorado no ano de 2011, a minha tese, que era sobre as comunidades ribeirinhas aqui do Vale do Guaporé, ela então ganhou o edital para publicação, então ela ganhou esse formato de livro que leva o título Culturas Desviantes, as Andanças Amazônicas pelo Vale do Guaporé. Então isso aqui é o registro da minha tese de doutorado. Bacana. E aí, a partir dessa tese, a senhora já decidiu escrever algo já para ser publicado logo em seguida? Levou algum tempo? Então, quando eu termino o doutorado lá na Universidade Federal de Goiás, na UFG, eu volto para Rolim de Moura. Eu já era docente aqui da Universidade Federal desde 2004 e durante o processo eu fiz o mestrado em Porto Velho e depois fui fazer o doutorado na UFG. Quando eu retorno, então, já com o livro publicado, eu comecei a desenvolver um projeto de pesquisa sobre o processo de colonização aqui da região do Vale do Guaporé. Esse processo de colonização, ele inicia-se em meados de 1970 e tem uma ênfase maior durante a década de 80 do século passado. Então, eu fui pesquisar sobre esse processo de colonização aqui no Vale do Guaporé. Na época, também, todas as pesquisas que a gente realiza na universidade, a gente tem um grupo de pesquisa. A gente não faz isso sozinho, Todo professor e professora tem um grupo de pesquisa. E, na época, as acadêmicas que faziam parte desse projeto, desse grupo de pesquisa, foram a Jéssica Muniz e a Joelma Renata. Então, eu, na condição de professora e orientadora do projeto, coordenadora do projeto, nós fomos a campo e entrevistamos as pessoas que chegaram aqui nessa época, O grupo formado tanto pelos sulistas, que vieram da região sul especificamente, e também os nordestinos, da região nordeste, claro. São os dois grandes polos, que habitaram a região. Exatamente. Então, nós temos aí duas grandes
frentes de expansão, de colonização. Primeiro, os desbravadores ou os pioneiros, principalmente os desbravadores, que são aqueles grupos de pessoas que vêm, num primeiro momento, e com a incumbência de derrubar a floresta, ampliar essa área de produção agrícola e também pecuária. E, no segundo momento, chega à cidade, ao município de Rolim de Moura, então, os chamados pioneiros, que são aquelas pessoas que já vêm com certo poderio aquisitivo e vão investir na cidade, em termos de lojas, escritórios, enfim, prestação de serviços de todo gênero. Então, a partir dessa pesquisa em loco, né, fomos a campo, entrevistamos um conjunto de 12 pessoas, e aqui nesse livro, Cacaios e Sonhos, Histórias dos Narradores do Vale do Guaporé, a gente registra esta história contada a partir dessas pessoas que vivenciaram esse processo, ou seja, que saíram da sua terra natal, saíram do seu estado, da sua região, e com um sonho, né, por isso, Cacaios e Sonhos, com um sonho na cabeça, e os nordestinos com cacaio nas costas, migram para a região do Vale do Guaporé, e a partir de então começa esse processo de ocupação aqui das terras do Vale do Guaporé. Então, esse livro faz esse registro dessas histórias de vida contada por esses narradores. Que bacana. E aí, a partir disso, a senhora vai continuar escrevendo até chegar ao Falas do Tempo, né? Que foi o livro mais recente, digamos assim. Acho que ele nem foi publicado oficialmente, né? Ainda. Sim, já foi publicado, né? Pela Coerência, a editora Coerência, fez um trabalho magnífico de edição, né? A capa e tudo mais, ficou muito bonito, eu gosto muito desse livro. Muito bem. Mas antes disso, então, mais uma outra publicação, que eu tenho também muito carinho. Aliás, todos os livros que a gente escreve, muito isso da subjetividade e daquilo que a gente gosta de fazer, né? Eu sempre digo assim, para escrever, as pessoas, os alunos perguntam assim, mas professora, como é que se escreve? Escreve aquilo que você gosta. Então, na hora de escolher o seu tema para o teu TCC, o seu projeto de pesquisa, então você para um pouco e reflete. O que é que eu gosto de fazer? Sobre o que eu gosto de ler? Então, esse livro também resultado da pesquisa acadêmica, que eu já vou estar com um grupo maior de acadêmicos, a Ayla, a Cássia, a Fagda, a Rosilda e o Valdinei, participavam do meu grupo de pesquisa, que é o grupo de pesquisa em especialidades e culturas amazônicas. Então, nós fomos a campo durante 4 anos, nós convivemos do período de dezembro a janeiro, que é o período em que as folias de reis se organizam, e aí, João Guilherme, nós já estamos falando também de cultura local, né? Cultura regional. Então, as folias de reis são grupos de pessoas que, durante esse período natalino, saem de casa em casa, fazendo suas cantorias, suas preces, suas orações, e tem todo um ritual envolto a partir dessa cultura. Então, nós também registramos isso em livro, um livro bacana, tem muitas fotos, né, desse período todo. Nós acompanhamos 5 grupos de folias de reis aqui do Vale do Guaporé, e as pessoas sempre se surpreendem e perguntam assim, nossa, mas a gente tem folias de reis aqui? Porque a manifestação cultural das folias de reis, ela é muito presente em Minas Gerais, no Mato Grosso, no Espírito Santo, no Paraná. Mas quando esses migrantes vêm para essa nossa região, e assim, a pessoa, quando ela migra de um estado para o outro, isso é um fenômeno humano. Ela carrega consigo os traços da sua cultura. Então, quando ela chega num novo local, ela vai implantar aquilo que ela aprendeu a fazer lá no seu estado de origem. Então, aqui também chega a folias de reis, também em função da migração que ocorre aqui no Vale do Guaporé. Então, esse livro também foi resultado dessa pesquisa. Bacana.
Então, e a escrita, quando você é movido por ela, ela assim, tem começo, né? Mas provavelmente não vai ter fim. Então eu já me vejo velhinha numa sala de leitura, numa biblioteca, escrevendo alguma coisa. Isso é interessante porque a temática que a senhora particularmente gosta de escrever, isso é que a gente, do ponto de vista da gente, né, olhando os livros assim, é uma temática mais regionalista, contar histórias mesmo, né, preservar a cultura. E o que que acontece? Muitos locais, infelizmente, e infelizmente aqui também está fadado a isso, querendo ou não, em um certo nível, as culturas sumirem, né? Essas gerações passarem e não passarem para frente, e não adotarem a Folia de Reis, por exemplo, que foi realizada. Eu creio que Novo Horizonte era muito presente, aí ficou um tempo sem fazer, aí esse ano foi feita de novo, mas assim, é aquela incerteza, né? E quando tem o livro, tem o arquivo documentado, tem o registro, né? E fica solidificado, digamos assim, né? Não tem mais Sim, como perder, digamos assim. sim, com certeza. Então, por isso a importância da escrita, né? Porque a escrita, ela cristaliza, né? Ela determina que aquilo foi feito e que as futuras gerações poderão também ter acesso a isso, né? Perfeito. Então, só voltando aqui um pouquinho, que eu esqueci de falar, então, essa pesquisa, ela foi feita, pesquisa de campo, de 2018. E aí, não tinha, a ideia inicial não era escrever um livro. Claro que essa ideia estava ali plantada, mas ainda não institucionalizada. Quando veio a pandemia, e que aí a gente não podia sair de casa praticamente para fazer nada, a gente passou por esse processo de isolação, e aí então veio a ideia. Eu falei, o que eu vou fazer então durante esse período, já que a gente não poderia estar no espaço da universidade ou em qualquer outro espaço. Foi quando me veio a ideia então de escrever o livro. Eu falei assim, bom, a gente tem um monte de material etnográfico, um monte de informações, por que não transformar isso em uma publicação? Então, eu voltei, fiz o convite novamente aos alunos, às acadêmicas e ao acadêmico que estavam comigo durante a pesquisa de campo e propus a ele, então, a escrita do livro. Então, cada um escreveu exatamente sobre aquilo que pesquisou. Então, a gente tem um grupo de pesquisa, a hora que vai a campo, você como orientadora, coordenadora do projeto, você já orienta. Olha, você vai observar as relações de gênero, né? Qual a importância das mulheres nessa manifestação cultural? Outro vai analisar a relação das crianças, como é que elas são aceitas dentro do grupo. E aí tem uma coisa muito bacana, porque a educação está presente nesses movimentos culturais, né? As crianças estão lá desde pequenininha, nas folias de reis, nas escolas de samba, né? Nas capoeiras. Então, é uma cultura, é um saber que vai sendo transmitido de geração em geração. Então, cada um foi lá e observou alguma coisa. E cada um escreveu a partir daquilo que observou, e eu, na condição de orientadora, de professora, revisando as escritas de cada um, até que surgiu, então, finalmente, esse livro. Perfeito. E sobre a cultura, como você bem pontuou, né, a minha temática, a pesquisa e a produção acadêmica, até então, é voltada para a cultura, para a história e para a geografia da nossa região. Exatamente porque, João Guilherme, nós temos uma carência muito grande de produção que retrate exatamente a história da nossa gente, a nossa cultura, a nossa geografia, a nossa percepção de mundo. Então, a minha preocupação tem sido essa, de trazer à tona também a riqueza cultural, a riqueza histórica que nós possuímos aqui na região da Amazônia, e especificamente do Vale do Guaporé. Bacana. E aí, dentro desse contexto, né, de preservação da cultura, de eventualmente registro desses fatos, né, dessas situações, existe uma situação também sobre o surgimento de novos escritores. A gente teve recentemente o segundo encontro dos escritores do Vale do Guaporé, e aí a gente nota uma grande presença de escritores novatos que estão começando a aparecer nesse meio, tal. Temos vários jovens escrevendo livros, e aí eu gostaria de perguntar para a senhora, como que a senhora enxerga esse surgimento dessa nova geração de escritores regionais daqui, que são bem, inclusive, eu acho engraçado que eles são bem
ecléticos, digamos assim. Eles escrevem sobre muitas coisas, sobre muitas Exato. coisas mesmo. Inclusive com a internet hoje você consegue, tem vários tipos de informação. Então com essa informação eles conseguem escrever sobre muitas coisas. Como que a senhora enxerga o surgimento desses movimentos, né, desses escritores novatos? E quais que são as dificuldades assim que a senhora enxerga, tanto para quem já escreve há algum tempo, quanto para quem quer começar a escrever e quer publicar um livro pela primeira vez? Muito bem, são muitas questões, né? Pode ir dissecando. Muito bem, então eu vejo da seguinte forma: eu fico maravilhada ao ver tantas pessoas envolvidas com a escrita, principalmente a juventude, que é um mito, né? Que as pessoas dizem assim, não, os jovens não gostam de ler. Não, as pessoas não gostam de ler. E aí você vê que é exatamente o contrário, né? Não se dá visibilidade para aquilo que está sendo feito. Mas nós temos muitas pessoas aqui interessadas na literatura, na escrita, como você mesmo disse, são gêneros variados, que vai desde a literatura gospel, né, a literatura de contos de terror, a literatura um pouco mais poética, mais intuitiva. Então, tem também muitos relatos de vida. Então, tem uma gama muito significativa de novos escritores e escritas que nós temos aqui na nossa região. Como eu havia dito, que nós não tínhamos até então era visibilidade. E esse segundo encontro de escritores veio exatamente provar o contrário desse mito, de que as pessoas não gostam de ler e muito menos de escrever. Então, nós tivemos uma participação bastante significativa de escritores, pasme, Guilherme, assim, de crianças que começaram a aprender a ler e escrever, já estão escrevendo. Nossa. Até senhoras e senhores de 70, de 80 anos que, ao se aposentarem, ficou meio que perdido aí na vida, sem saber o que fazer, e a literatura vem, então, de certa forma, dar um novo fôlego a essas pessoas, né? Então, nós temos um público escritor bem eclético e bastante variado, tanto em termos de temas, quanto também de idades e de gêneros. Homens, mulheres, jovens, crianças, está todo mundo envolto na produção literária aqui da nossa região. Esse é um ponto. Agora o outro ponto. O outro ponto é assim, quais são as dificuldades, né? As dificuldades, a primeira que eu poderia listar é a seguinte: as pessoas querem escrever, mas elas não sabem sobre o que e como escrever. Como é que se escreve um livro, né? Ouço muito essa pergunta. Mas, professora, como é que eu começo a escrever um livro? Aí vem uma questão. As pessoas que não estão envolvidas nessa questão da produção escrita, elas não têm uma ideia de como é que se escreve um livro. Se eu perguntar para você, João Guilherme, como é que se escreve um livro? Não tenho nenhuma metodologia clara aqui para... Ou seja, não sei. Então, exatamente isso. Então, as pessoas compram ou vão até a biblioteca e pegam um livro e abre lá, claro, né, evidente, a primeira página e começa essa leitura. E a ideia que a pessoa tem é de que na hora que eu vou escrever também obedecendo essa sequência. Vou primeiro fazer o sumário, depois o prefácio, na sequência eu faço uma apresentação e começo a escrever a obra. E não é assim que a gente escreve, né? Como é que se escreve, então? Você tem uma ideia, está ali no seu cotidiano, nos seus afazeres, no trabalho, em casa, onde quer que você esteja, e de repente vem uma ideia na sua cabeça. Você, eu consigo escrever sobre isso. Aí você vai lá e escreve, sem compromisso nenhum. Dali você não sabe se isso vai sair um conto, uma crônica, uma poesia, um romance, que é uma escrita mais complexa, mas enfim. E aí, quando você já tem um material suficiente, você pensar assim, agora eu acho que eu já tenho material suficiente que dá para entrar aqui num suporte de livro. Então, você vai organizar essa escrita. Então, aí você volta,
relendo e ver o que é que eu vou colocar aqui. Isso aqui caberia mais na introdução, seria mais aqui o desfecho da narrativa, mais o desenvolvimento. Então, depois é que você organiza essa sequência de introdução, desenvolvimento e conclusão, que é a sequência de qualquer obra. De qualquer obra escrita, ela vai passar por isso: introdução, desenvolvimento e conclusão. Seja uma narrativa, seja um conto, ou seja um simples texto, você está ali escrevendo uma crônica do cotidiano. Em questão do livro, tem que ir montando, né? Pelo tamanho dele também, né? Geralmente vão de pouco mais de 100 páginas, até pouco menos de 200. Tem que ir escrevendo e montando ali, organizando. Não é uma fórmula pronta, digamos assim. Tem uma receita de bolo. Não. Pensando nisso, você como escritor, você escreve o teor e o conteúdo do livro. E, claro, você também já disponibiliza, você já tem que ter em mente como é que vai ser o começo, o meio e o fim desse livro. Só que o formato de livro, quem vai definir isso vai ser a editora. A editora que vai apresentar para você um projeto gráfico. Então, você pode ver aqui, cada livro é um projeto gráfico, né? Um vai ter mais fotos, outro vai chamar atenção para o título, o outro mais para a ilustração. Então, cada um desses livros passou para uma editora e ela apresenta a você um formato editorial do livro. Então, esse trabalho de edição é a própria editora que faz. Bacana, então, bacana. Voltando um pouquinho aqui, posso retornar, pode né? retornar, Eu acho que a gente está aqui num papo muito interativo, que a gente vai e volta e o tempo todo. Voltando, então, a falar das minhas produções literárias, até então, esses 3 primeiros livros, Os Cacaios e Sonhos, Culturas Desviantes e Os Guardiões dos Santos Reis no Vale do Guaporé, foram resultados de pesquisas acadêmicas. Até que então, né, o tempo todo, a vida inteira, a gente sempre é desafiado, né, a fazer coisas diferentes. Surgiu então a oportunidade de migrar para uma outra temática literária, que é a biografia. Né? A biografia tem sido um gênero muito destacado na literatura brasileira, no Brasil em geral. As pessoas passaram a ter curiosidade sobre as vidas de outras pessoas. Então, eu li, por exemplo, a biografia da Rita Lee, interessantíssima. Li a biografia do Silvio Santos, assim, uma figura espetacular, né? Se conhecer a história de vida dessa pessoa. E, mais recentemente, um personagem aqui da história rondoniense, eu li também a biografia do Assis Guger. Legal, e bacana. Vai lendo, né, o tempo todo. E nessa vibe apareceu a oportunidade da escrita da história de vida do professor Dirceu. O professor Dirceu me convidou para uma conversa sobre escrita da história de vida dele. Ele já tinha muitas anotações e precisava também de uma pessoa, porque quando a biografia, você pode escrevê-la de 2 maneiras, João Guilherme, que é a seguinte: ou você escreve a sua própria história de vida, não é? Você já deve ter aí uma trajetória de vida que já dá para começar a escrever a sua história. Não deixa para quem sabe? muito tempo depois, não. Já começa a pensar sobre isso. Então, você escreve a sua própria história de vida. Então, aí nós temos uma autobiografia. É a pessoa escrevendo sobre a sua própria história. E um outro estilo é a biografia, que aí é uma outra pessoa que vai escrever sobre a sua história de vida. Então, o professor Dirceu optou por essa segunda forma, que é a biografia. Então, eu escrevi essa história e aí ele também entra também como autor, né? Não autobiográfico, mas também como autor, porque muito do que foi escrito já era arquivos pessoais que ele tinha. Então, nós organizamos também essa escrita
E o título, normalmente, quando é uma biografia, o destaque é para o nome da pessoa. Então, se você vai pegar lá a biografia do Silvio Santos, vai estar lá, Silvio Santos, né? Subtítulo, o maior comunicador do mundo. E aí, do professor Disseu, o subtítulo que eu sugeri foi esse, a história de vida de um pescador de sonhos, porque toda a narrativa dele, em todos os momentos da vida, ele está planejando e sonhando com alguma coisa, né? E consegue realizar esses sonhos. Escrevi esse livro que foi publicado e, em função dessa escrita, olha só como é que a escrita vai sempre trazendo outras oportunidades, abrindo outras possibilidades. Entreguei agora, nesse mês, semana passada, aliás, sábado passado, hoje faz uma semana, entreguei a versão final da escrita do livro do Arno Voit. Legal, bacana. Uma coisa puxa a outra, né? É, uma coisa puxa a outra e o título já aqui de antemão, né? Essa novidade aí para vocês que gostam de história, que gostam de literatura, que gostam de conhecer sobre a história da nossa região. O título do livro do Arno Voit vai ser Do Sul ao Norte, a história de vida de Arno Voit. Então, Legal. assim, já estou aqui na expectativa, eu já entreguei para o seu Arno a última versão do material escrito, tudo lá direitinho, já a introdução, primeiro capítulo e até o final. E agora, então, o próximo passo é esse que eu te falei, vai procurar uma editora para ver qual vai ser o melhor projeto gráfico para o formato do livro de história de vida dele. Então, eu quero crer, viu, seu Arno? Vamos lá, promessa, hein? Que até o final do ano a gente tenha em mãos aí esse livro físico para a gente fazer um grande evento de lançamento também desse livro. Bacana. Eu estou ansioso para ler também, tá? Olha. Não que eu não esteja ansioso para ler os outros também, mas o Arno Voit é uma figura em particular que tem história, né? Querendo ou não, você olha, conversa com ele um pouco, ele tem bastante história e vai ser um livro riquíssimo. Sim, com certeza. Tanto para a história aqui da nossa região, de Rondônia, em especial de Rolim de Moura, porque o Arno Voit é uma das pessoas que vai chegar ali na condição de pioneiro, né? Primeiro, escritório contábil e vai por aí afora. E uma coisa muito importante na narrativa do senhor Arno é que ele é um sobrevivente da Covid, né, João Guilherme? Então, a gente vai acompanhar todo esse processo, desde o exame, quando ele tem a confirmação do Covid, todo o processo de luta e de resistência, de apego à vida que ele vai passar até voltar para Rolim de Moura e livre dessa doença. Então, tem histórias maravilhosas que eu tenho certeza que o público leitor vai se deliciar com a leitura e com a história de vida do senhor Arno Voit. Perfeito, então. O que mais? Sobre as dificuldades. Então, o primeiro ponto é isso. As pessoas saberem assim, o que vai escrever e como é escrito o livro. Então, para quem está começando e ainda não sabe muito bem como fazer tudo isso, o conselho ou a dica que eu passo é o seguinte: não se preocupe de início já identificar qual o gênero literário que você vai escrever. Eu quero escrever romance, né? Começa um pouquinho antes com coisas mais, não diria mais fácil, porque não existe escrita fácil, mas assim, com suportes que são mais acessíveis. Então, começa a escrever o texto, depois vai para uma crônica. E na condição de professora na universidade, que foi algo que a gente estava discutindo um pouquinho antes de começar aqui a gravar o podcast, é assim, qual o papel da universidade no incentivo da leitura e da escrita? Eu, como professora e amante da literatura, sempre fiz isso. No nosso encontro de escritores, estava presente a Helenice Lira, que foi minha aluna logo quando eu cheguei aqui, em Rolim de Moura, e na época, uma jovem senhora, ela sempre escreveu muito bem. Eu gostava muito dos textos que ela me trazia para eu ler, ou textos que eram atividades da disciplina, ou escritas fora desse contexto. E eu dizia para Helenice, você tem que publicar.
Helenice, você tem que juntar os seus textos, você tem que publicar. E a Helenice nunca acreditou na própria potência como escritora. E esse tempo todo eu sempre incentivando. Ela escrevia alguma coisinha ali, postava alguma coisa no Facebook, e eu, Helenice, vamos escrever, vamos escrever. Até que veio a oportunidade do Grupos de Escritores, a Helenice foi convidada a fazer parte, e em função desse grupo, agora ela já tem uma poesia escrita, publicada, que vai estar sendo lançada na Bienal do Livro em Rio de Janeiro. Legal. Olha aí só, né? Então, nesse mesmo ritmo, então tem a Helenice, que foi minha aluna, tem a Melry Caramelo. Um abraço, Melry, a você e a todos os acadêmicos e acadêmicas que estiverem aí curtindo o podcast. A Melry tem uma potência de escrita incrível. Ela escreve mais poemas, né? E nós lemos um poema dela na abertura do encontro dos escritores de Rondônia. E é uma outra pessoa também que precisa, assim, só abrir as portas, porque a potência para a escrita ela já tem. Então, esse é a primeira dificuldade. Como começar? Só comece. Depois, quando você for amadurecendo a sua escrita, você vai se enquadrar ou como um cronista, ou como poeta, ou como narrador, né? Enfim, como contista. A sua escrita ela vai sendo lapidada. Você não escreve já, senta e escreve o livro pronto, né? É todo um processo. E uma outra dificuldade, João Guilherme, que nós aqui da região norte, e especificamente da região do Vale do Guaporé, que nós enfrentamos, é o acesso às editoras. As publicações. Que por aqui praticamente não existem, né, editoras mesmo, então, com ISBN, por aí vai. Não, nós aqui em Rolim de Moura, por exemplo, nós não temos editoras, nós temos gráficas. Né? Então, o que você faz? Você tem que chegar com um projeto pronto e a gráfica vai imprimir ali quantos exemplares você pretende ter do seu livro, né? Em geral, as editoras, elas não trabalham com menos de 200 exemplares. É a quantidade mínima. E as gráficas, elas podem trabalhar aí com a quantidade que você desejar, porque é um outro trabalho. Ela pega o projeto pronto e só imprime. O trabalho da gráfica é da impressão. Aqui em Rondônia, nós temos a gráfica, nós temos uma editora em Porto Velho, que é a editora temática. A editora temática, por meio da editora temática, foi publicado o Cacaios e Sonhos e também os Narradores do Vale do Guaporé. Então, nós temos em Porto Velho uma editora. Então, aí, para quem está começando também, fica aí a sugestão de procurar aí nas redes sociais, no site, a editora temática do meu amigo Abel Sidney, lá de Porto Velho. Então, nós temos já... Ainda bem que temos, pelo menos, a editora temática aqui de Porto Velho. Mas a dificuldade também, não é só da editora, mas assim, é caro. Com certeza. É caro não lançar. É barato. É caro lançar um livro. Então, assim, em função disso, muitas pessoas também têm produções escritas, mas não publicam em função dessa condição financeira. E aí, por exemplo, um livro que tenha só texto e não tenha nenhuma ilustração, nenhuma gravura, nenhuma foto, é um preço. Você vai fazer um livro repleto de fotografias e de ilustrações, é outro valor, bem mais caro, né? Então, você veja, tudo isso vai dificultar o acesso à produção escrita. Então, por exemplo, esse livro eu fiz questão que ele trouxesse esse mapa, que é um mapa da localização do Vale do Guaporé. Eu falo em Vale do Guaporé e as pessoas
visualizam a região de Costa Marques ou então do Rio São Miguel, né? Então, aqui eu trago um desenho da cartografia do Vale do Guaporé e de todos os municípios que compõem o Vale do Guaporé, e nós, Rolim de Moura, estamos aqui no meio do Vale do Guaporé. Então, essa gravura aqui tem um preço, né, que vai encarecer o valor final do livro, né? Então, tudo isso é colocado na mesa quando você vai publicar por meio de uma editora o seu livro, né? Ah, mas você diz assim, mas eu posso publicar, eu posso fazer um projeto de livro e só imprimir? Você pode. Só que aí você não vai ter aquilo que você falou, João, que é a ficha catalográfica, né? Sim. A ficha catalográfica, ela tem um código que é chamado ISBN. Esse código de ISBN é o registro que o seu livro foi aceito e está patenteado por você na Biblioteca Nacional. Então, todos os livros têm esse código. A partir desse código e dessa ficha catalográfica, o seu livro pode ser usado, utilizado e citado nas futuras pesquisas acadêmicas. Coisa que, se o livro não tiver o ISBN, uma ficha catalográfica, é uma informação, mas é uma informação que você não vai poder fazer uso dela. É isolado, né? Isolado. É algo que está indo no vácuo, né? Não está sendo Isso. registrado e por aí vai. Uhum. Perfeito, então. Professora, nossa conversa foi boa, muito proveitosa. Para a gente encerrar por hoje, a senhora pode dar as considerações finais e dar um recado para a geração de escritores que está vindo, para a geração de escritores que já existe, e especialmente para quem é ativo, né, presencialmente, faz parte que faz sempre registra o encontro dos escritores do Vale do Guaporé. Vai ter a 4ª edição, né? Porém, futuramente eu espero. Então, a senhora pode mandar um recado para esse pessoal, para esse público. Perfeito, João Guilherme. Então, a nossa ideia, nós já tivemos 2 encontros de escritores, mas a nossa ideia é dar um passo mais à frente, que é implantar a Academia de Letras do Vale do Guaporé. Por que essa nossa preocupação com isso? Que é exatamente isso, de agregar essas pessoas. Então, num grupo, fica mais fácil eu manter um projeto para a publicação de um livro do que eu isolada, né? A organização da sociedade civil é um 4º poder, né? Um 4º setor aí que a gente tem que investir nisso. Agregar valores, chamar essas pessoas, implantar essa Academia de Letras, e aí já agradecer, aproveitando a oportunidade, agradecer a 2 pessoas muito especiais. A advogada Milene Mota, que todos vocês conhecem, que foi a nossa ex-prefeita aqui do município de Rolim de Moura, e a pessoa também do seu Carlos Neves, que é um produtor de cultura aqui da nossa região, tem o Ponto de Cultura Cacaeiros, e por meio desse ponto de cultura, ele fez o convite aos escritores e nós conseguimos organizar esses 2 grandes eventos. O passo agora, futuro, é a criação, implantação da Academia de Letras. E para essa fundação dessa academia, nós já temos um projeto que é escrever uma antologia sobre a história de Rolim de Moura. Uma história sobre Rolim de Moura e uma outra antologia especificamente sobre os pioneiros, as pessoas que vieram para cá no processo de colonização. Então, essa é a nossa grande agenda e acredito que a gente vai conseguir fazer isso, quiçá ainda esse ano, e aí a gente lança a pedra fundamental ali de lançamento da fundação, já com uma publicação da primeira antologia. Então, essa é a nossa grande expectativa. Então, agradecer a Milene Mota, ao Carlos Neves e a todos os escritores e escritoras aqui da região do Vale do Guaporé, o Matheus, professor Neri, Zairo e tantos outros que agora é impossível lembrar. Mas é isso, agradecer a essas pessoas e que a gente consiga, então, fazer isso, trazer
uma academia de letras aqui para a nossa cidade. Já imaginou É. o quanto de produções de cultura e de literatura que a gente vai conseguir produzir, né? Com certeza. Muito bem, professor, eu agradeço a sua participação no nosso Rolimcast de hoje, nosso episódio de hoje. Eu agradeço também a você que acompanhou até agora esse episódio, uma conversa muito bacana. Eu vou ficando por aqui. Te peço para já conferir outros episódios do nosso podcast. Temos várias entrevistas com outras pessoas, outras personalidades de Rolim de Moura e de região. Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau e até mais.